Quero convidar os meus queridos que estão aqui presencialmente e aqueles que nos assistem a partir do canal da Igreja Adventista de Setúbal. Gostaria de convidá-los a abrirmos a nossa Bíblia no livro de Números, no capítulo 25. Aqueles que acompanharam a transmissão da semana passada, aqueles que viram o estudo do domingo passado, devem se recordar que falámos a respeito da história de Balaão e vimos como este profeta, que outrora tinha sido um profeta de Deus, um homem dirigido e inspirado pelo Senhor, estava agora a ser, de alguma forma, seduzido pelas ofertas e pelos bens materiais que Balaque, rei dos Moabitas, lhe oferecia para que amaldiçoasse o povo de Israel. E nós vimos, naquela ocasião, que enquanto o povo de Israel, de forma absolutamente inocente e completamente alienado do que estava a acontecer nas montanhas ao redor, enquanto o povo de Israel estava ali no acampamento, nas montanhas ao redor que ladeavam, portanto, o acampamento dos israelitas, havia uma movimentação sinistra, que eles desconheciam completamente a motivação e o propósito daquelas pessoas que andavam ali sobre os montes. Eles, certamente, os israelitas devem ter se apercebido que em várias ocasiões sacrifícios, pequenas fogueiras eram erguidas no alto das montanhas, mas elas não faziam a menor ideia de que aquelas fogueiras, que aqueles sacrifícios que estavam a ser, portanto, oferecidos, tinham como propósito invocar forças sobrenaturais para os amaldiçoarem. E, queridos amigos, isto faz-nos lembrar um pouquinho aquilo que é, diríamos assim, o momento que nós estamos a viver hoje. Acreditem, Satanás, ele está profundamente ativo no sentido de criar todo tipo de estratégias para levar o povo de Deus e aqueles que um dia aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador, levá-los a afastarem-se do plano de redenção, do plano de salvação. Sabem, há uma coisa muito interessante que a Bíblia nos mostra. Deus, quando pede o nosso coração, Ele pede 100% do nosso ser. Deus não aceita apenas uma parte do nosso coração, Ele pede tudo. Ele diz, colocar em primeiro lugar o reino de Deus. Portanto, Deus não pede que nós o coloquemos em segundo ou terceiro lugar. Deus tem que estar em primeiro lugar. E a razão pela qual Deus tem que estar em primeiro lugar é porque quando Deus ocupa o primeiro lugar, todas as demais coisas na nossa vida, elas acabarão por ser abençoadas, acabarão por ser bem-sucedidas. Eu lembro-me há uns anos atrás, uma jovem esposa estava perplexa com o fato de que o seu marido tinha se convertido e sido batizado recentemente. E esta jovem senhora estava preocupada porque não sabia muito bem se o seu marido, que agora tinha abraçado uma fé diferente daquela que habitualmente ela conhecia e com a qual, diríamos assim, o conhecera na altura em que começaram a namorar e depois acabaram por casar. Esta jovem senhora estava preocupada porque não sabia muito bem se o seu marido não se tornaria numa pessoa estranha com a qual ela efetivamente não se viesse a identificar. Mas numa conversa que nós tivemos, uma conversa muito franca, eu dizia-lhe, sabe, minha querida, acontece o seguinte, pense nisto. O seu marido, ao aceitar Jesus como seu Salvador, ele decidiu que Jesus passará a ser a pessoa mais importante para ele. E agora, repare nisto, se Jesus vai ser a pessoa mais importante para o seu marido, acha que, sendo ele um imitador de Jesus, deixará de ser um bom marido ou passará a ser um marido melhor ainda? Ela ficou a pensar um pouquinho e perguntei-lhe de uma forma muito clara, você acha que o seu marido, sendo um bom cristão, vai traí-la alguma vez? Vai usar o salário dele para gastar em jogo ou em bebida alcoólica? Ela balançou a cabeça, dizendo que não acreditava que isso pudesse acontecer. E depois estendi um pouquinho mais a pergunta e fiz-lhe a seguinte questão. Você acha que os filhos que vocês vierem a ter, o seu marido vai ser um bom ou um mau pai? E como ela já tinha pensado, um pouquinho de acordo com a pergunta anterior, a lógica, tinha percebido, não, ele será um bom pai. Então, na realidade, perguntei-lhe, você acredita que o seu marido, ao se tornar um cristão, você terá um marido melhor ou pior? E ela disse, acredito que será melhor.
então você não tem nada a perder em deixar que o seu marido siga a religiosidade que ele abraçou. Desta forma, esta jovem senhora acabou por ficar um pouco mais tranquila em relação à experiência religiosa que o marido abraçava. Mas é exatamente isto que Deus, no fundo, pede de nós. Ele pede que nós o coloquemos em primeiro lugar na nossa vida, porque esta é a razão pela qual nós, efetivamente, poderemos ter todo o restante da nossa existência abençoado. Um jovem cujo coração está colocado em Jesus Cristo e na palavra do Senhor vai ser um bom aluno, vai ser um bom estudante, vai ser um bom amigo, vai ser um bom filho. Uma pessoa idosa cujo coração tem, diríamos assim, um lugar primordial para Jesus Cristo, essa pessoa haverá de ser uma boa avó, um bom avô, haverá de ser um bom gestor do seu lar, haverá de ser um bom amigo dos seus amigos. Na verdade, quando Cristo ocupa o primeiro lugar na nossa vida, quando a justiça de Deus é o principal objetivo da nossa existência, nós percebemos que todo o resto acaba por ser bom. Melhor ainda, acaba por ser excelente, porque Cristo faz efetivamente isto na vida do ser humano. E esta é a razão pela qual o texto de Mateus, capítulo 6, verso 33, diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, todas as outras coisas boas virão como uma consequência natural de Deus ser a prioridade principal na nossa vida. Mas aqui, queridos amigos e prezados irmãos, a grande questão efetivamente é esta, é que quando Deus pede, Ele pede 100% do nosso coração. Mas Satanás não é tão exigente. Satanás, para ele, basta apenas 1% do nosso coração. Porque a verdade é que quando 1% do nosso coração pertence ao inimigo, Deus deixa de ser a totalidade, Deus deixa de ser o 100%, Deus deixa de ser o primeiro. E há aqui uma coisa extremamente interessante, é que Satanás, ele hoje está efetivamente empenhado, mais do que nunca, em fazer com que todos os filhos de Deus, independentemente da idade que tenham, independentemente da condição social ou do nível cultural que possuam, independentemente se são ricos ou pobres, para todos nós hoje a existência é sem dúvida desafiante, porque o inimigo de Deus está em busca de levar à perdição todos aqueles que um dia aceitaram Jesus como seu Salvador. E agora nós vamos encontrar justamente aqui o povo de Israel nesta mesma situação. Estavam completamente despreocupados em relação àquilo que acontecia, mas no alto das montanhas, uma batalha celestial, uma batalha espiritual estava a acontecer. As forças do inimigo estavam contrárias às forças de Deus. Deus, pelo seu poder, estava a proteger e a abençoar o povo de Israel. Mas Balaão acabou por dar um conselho extremamente interessante, um conselho muito sábio, muito inteligente, embora perverso, mas muito inteligente a Balaque. Ele disse: eu não consigo amaldiçoar os israelitas, eu não consigo fazer descer sobre eles os sortilégios e as maldições das forças espirituais do inimigo de Deus. Mas tu podes fazer uma coisa. Tu podes fazer com que o povo de Israel saia debaixo do guarda-chuva das bênçãos e da proteção de Deus. Tu podes fazer com que os israelitas, de alguma forma, possam ser amaldiçoados quando eles saem debaixo da proteção de Deus. E, queridos amigos, esta é exatamente a mesma estratégia que o inimigo continua a usar hoje. É, de alguma forma, fazer com que os filhos de Deus saiam debaixo da proteção de Deus, da proteção do Senhor. Às vezes eu converso com alguns jovens que me perguntam: pastor, qual é o mal de ir assistir um filme ao cinema? O que é que existe de errado em, por exemplo, nós estarmos numa festa com alguns amigos nossos? Que problema existe em eu beber uma cerveja com um teor de álcool muito baixinho? Qual é o problema de eu namorar uma menina ou um rapaz que não é adventista? Quando, na verdade, muitos dos meninos e muitas das meninas adventistas têm... Pastor, você nem sabe. Sabem, queridos amigos, há uma coisa importante que nós não podemos esquecer. É que em todas estas coisas, por mais inocentes que elas possam parecer, é uma estratégia de Satanás para retirar um filho e uma filha de Deus debaixo do guarda-chuva da sua proteção. E quando
esta pessoa não está dentro do território do território de Deus, ela está no território do inimigo, de alguma forma, ela está susceptível, ela está à mercê justamente dos enganos e das próprias consequências negativas de estar fora da proteção de Deus. E então, é neste contexto que nós vamos encontrar o capítulo 25 de Números. Números, capítulo 25. Eu gostaria que lessem comigo os primeiros 3 versículos, que contam justamente como é que se concretizou esta estratégia de Balaão para retirar debaixo da proteção de Deus o povo de Israel. Diz então o capítulo 25, Números capítulo 25, verso 1. E Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas, e convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. E juntando-se, pois, Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E agora reparem aqui interessantemente o que é que sucedeu. Os moabitas tinham o hábito todos os anos de celebrar uma grande festividade onde Baal-Peor era justamente celebrado. Baal-Peor era, diríamos assim, um nome dado a um deus que fazia parte, diríamos assim, das grandes manifestações de Baal que existia nesta região de Peor, que era uma região dentro do território de Moabe. E então este festival, esta celebração de Baal, era bastante conhecida, muito famosa. E talvez numa atitude de boa vizinhança, os moabitas, que tinham os israelitas ali muito próximo, num mega acampamento com várias dezenas ou até centenas de milhares de pessoas acampadas, justamente perto das fronteiras com Moabe, eles, as moças e os rapazes moabitas, foram até o acampamento justamente para convidar outras moças e outros rapazes da sua idade para irem até aos festivais que se celebravam naquela altura. E ali, então, a Bíblia diz-nos que os vários rapazes e as moças que foram acabaram por se envolver nas práticas das festividades que ali aconteciam. E aquelas festas não eram propriamente uma celebração, enfim, inocente. Eram muitas vezes marcadas por cultos verdadeiramente imorais. E a Bíblia diz-nos que eles acabaram por se prostituir. Muito provavelmente ali, naquela festividade de Baal-Peor, existia também uma adoração cultual que era feita através das práticas da religiosidade de Astarote, que era a deusa da fertilidade, e que muitas vezes estes deuses que eram associados aos elementos da natureza, às forças da natureza, muitas vezes eram adorados através de celebrações sexuais, onde prostitutas e prostitutos cultuais acabavam por se envolver na adoração com aqueles que vinham justamente para prestar o seu culto, e desta forma estes cultos eram na realidade grandes festivais bacanais, grandes orgias. E isto, diríamos assim, era algo que seduzia o pensamento e, sobretudo, seduzia a imaginação dos israelitas. E a Bíblia diz-nos que quando isto começou a acontecer, não só os israelitas acabaram por abrir um precedente muito grave na sua espiritualidade, como isto resultou também numa praga que o Senhor fez cair sobre Israel. E o verso 6 vai contar algo mais específico que aconteceu ali. Estamos em Números capítulo 25, verso 6. E eis que um homem dos filhos de Israel trouxe aos seus irmãos uma medianita. Reparem, a maioria dos israelitas que foram até às festas de Moabe acabaram por se prostituir lá, no local onde as festas estavam a acontecer. Mas este rapaz israelita, ele fez algo mais ainda. Provavelmente ele se namorou de uma moça, e nós já vamos ver quem era esta moça e quem era este rapaz. Ele acabou por se namorar por esta moça e trouxe-a para o acampamento de Israel. E desta forma, então, o que aconteceu? Trouxe-a aos seus irmãos, uma medianita, perante os olhos de Moisés.
e toda a congregação dos filhos de Israel, chorando ele diante da tenda da congregação. O que quer dizer aqui basicamente foi o seguinte: houve um grupo de pessoas que saíram, houve um grupo de jovens provavelmente que, contrariamente à orientação dos seus pais, contrariamente aos conselhos da sua família, acabaram por ir, fugiram, quem sabe, fugiram à noite, lá foram eles para as festas em Baal-Peor. Mas quando isto se soube, causou uma grande consternação dentro do acampamento. E a Bíblia diz-nos que o povo ficou triste. Houve um grupo de pessoas que, efetivamente, foram participar das festas, acabaram por, enfim, fazer e acontecer, pintar a manta, como se costuma dizer, mas houve um grupo de pessoas que ficaram tristes, ficaram verdadeiramente ressentidas com aquilo que aconteceu, porque tinham a consciência de que alguma coisa poderia de muito mal acontecer. E agora então diz que quando o povo chorava diante da tenda da congregação, quando o povo estava ali, de alguma forma, pedindo perdão a Deus pelo erro que tinha sido cometido, eis que este rapaz esgueira-se do meio do povo com a sua namoradinha e vão para a tenda deles. Quando todos estavam ali num momento religioso, eis que este se esgueira. Vendo Finéias, que era o neto de Arão, um dos sacerdotes, o que tinha acontecido, diz no verso 7, vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, se levantou do meio da congregação e tomou uma lança na sua mão e foi após o varão israelita até à tenda e atravessou a ambos, o varão israelita e a mulher, pela sua barriga. E então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. E agora talvez alguém possa dizer, mas pastor, isto não parece, diríamos assim, radical demais? Pegar numa lança e atravessar as pessoas, aquilo foi, na realidade, foi uma empalação, não é? Ele espetou os dois. Isto não nos faz lembrar algum radicalismo que nós por vezes vemos na televisão associado a um extremismo religioso com o qual nós não nos identificamos? Bem, deixem-me partilhar convosco aqui de uma forma muito honesta algo que nós poderíamos entender em relação a este episódio e alguns outros episódios que acontecem na Bíblia onde estas situações radicais, extremas, são apresentadas. E podemos perceber a diferença entre aquilo que aconteceu na narrativa bíblica e o tipo de radicalismo que hoje, por vezes, nós vemos em determinadas partes do mundo, associados a alguns movimentos religiosos de extremismo fanático. E vale a pena dizer uma coisa também muito importante. Hoje fala-se muito do radicalismo islâmico. Mas nós não podemos esquecer que a essência do islamismo não é o radicalismo. Os largos milhões e milhões de pessoas que aceitam o islamismo como sua fé, a grande maioria delas são pessoas de muito bom senso, pessoas equilibradas, pessoas que amam a Deus da forma que o conhecem e que procuram viver com honestidade e franqueza justamente a sua religiosidade. Eu tive a oportunidade de, em algumas partes do mundo onde trabalhei, de ter alunos de origem islâmica. E a verdade é que nem todos, certamente, eram pessoas que estavam dispostas a fazer-se explodir ou a ter comportamentos radicais. Mas, infelizmente, dentro do cristianismo também existem cristãos radicais que professam uma religiosidade que não tem nada a ver com os ensinamentos de Cristo. Mas deixem-me dizer-vos então aqui, efetivamente, quais são as diferenças entre esta forma da Bíblia tratar estas questões de maneira de atitudes radicais e aquilo que muitas vezes tem a ver com o extremismo que nós vemos por vezes em algumas partes do mundo. Era muito importante entender o seguinte, que este tipo de atitude tomada por Finéias era em consequência de uma transgressão muito clara da vontade de Deus. Deus tinha dito claramente que adorar outros deuses e praticar os seus atos de adoração idolátrica, que muitas vezes estavam relacionados com perversões sérias dos próprios comportamentos humanos, era algo ao qual o povo de Israel estava proibido, porque isto tinha que ver, inclusive, com a sua própria espiritualidade, com a sua própria formação de caráter. E como já vimos há pouquinho, existiam rituais que eram, na verdade, atos de prostituição, eram
comportamentos absolutamente repugnáveis. A segunda característica tem que ver com o fato de que estas atitudes, por vezes tomadas, como foi este o caso de Finéias, estavam diretamente relacionadas com ordenanças e estatutos muito claros que Deus tinha dado. Inclusive, é interessante perceber que, em algumas situações, o próprio Deus tinha dito que aqueles que praticassem determinados tipos de idolatria ou determinados tipos de práticas religiosas, estas pessoas deveriam ser ou apedrejadas, ou deveriam ser extirpadas do povo, ou deveriam efetivamente ser mortas. Nós não podemos esquecer ainda que os castigos eram aplicados diretamente sobre as pessoas que eram infratores. Não era aplicado de forma massiva sobre todas as pessoas ou sobre toda a família. Não, era especificamente sobre os infratores e sobre aqueles que eram os seus cúmplices neste tipo de atitudes. Mas também é importante não esquecermos que toda vez que um infrator se arrependesse do seu erro, e nós temos vários casos na história do povo de Israel, sobretudo no período do Êxodo, nós podemos perceber que sempre que havia alguém que se arrependia dos seus erros, esta pessoa era perdoada e ela era reintegrada à comunhão do povo. Isto para percebermos, queridos amigos, que a atitude de Deus não era simplesmente de um radicalismo religioso motivado por preconceito racial. E um outro aspecto muito importante é o fato de que este tipo de alguma forma, de reforma ou de atitude radical era dirigido apenas para aqueles que eram efetivamente os membros do povo de Israel e não contra estrangeiros ou contra pessoas que tivessem que fossem estrangeiros inocentes. Isto para nós podermos perceber que aquilo que alguns de nós por vezes vemos aí na televisão associado à perseguição religiosa ou intolerância religiosa ou fanatismo religioso ou ainda fundamentalismo religioso, isto não tem nada a ver com aquilo que a Bíblia ensina e não tem nada a ver também com a motivação do que a palavra de Deus nos mostra. Se nós continuarmos a ler, vamos ver, particularmente nos versos 14 e 15, o que é descrito em relação ao fato de quem eram estas pessoas. E quando nós entendemos quem era este casal, quem era este rapaz hebreu e quem era esta moça, vamos perceber a razão pela qual, efetivamente, a importância do que aconteceu aqui se justifica ou se entende a sua importância. O verso 14 diz: "E o nome do israelita morto, aquele que foi morto com a medianita, era Zinri, filho de Salu, maioral da casa paterna dos simeonitas." Ora, talvez neste momento Zinri não nos diga muita coisa, nem o seu pai Salu, mas se nós estudarmos um pouquinho de quem eram estas famílias, ou quem eram estas famílias, vamos perceber que eram pessoas muito importantes dentro da tribo de Simeão, ou da tribo de Simeão. Esta tribo era uma das 12 grandes famílias de Israel e, sendo este rapaz um príncipe dentro da sua tribo, ele tinha uma influência, uma capacidade de formação de opinião que era altamente relevante. E quando ele toma a atitude ousada de ir buscar uma moça medianita para coabitar com ela, para namorar com ela, para a assumir como sua concubina ou como sua namorada, ou o que quer que fosse, ele estava, diríamos, a dar um péssimo exemplo a todas as pessoas da sua tribo. Muito provavelmente os jovenzinhos que estivessem na adolescência ou ainda na idade de se casarem poderiam olhar para este príncipe e dizer: bom, se ele se está a enamorar de uma medianita, por que é que eu não posso me casar com uma outra estrangeira também? Que mal existe em eu conhecer alguém que esteja fora do meu povo? Agora vejam quem era esta moça. E no verso 15 nós vamos entender. E o nome da mulher medianita morta era Cosbi, filha de Zur, cabeça do povo da casa paterna entre os medianitas. Nós também não sabemos, estes nomes não nos dizem muita coisa, Cosbi e Zur. Mas se nós avançarmos um pouquinho mais, nós vamos ver que este Zur era nada mais, nada menos do que um dos 5 reis
contra os quais o povo de Israel, daí a pouco tempo, vai lutar. Ora, ela era nada mais, nada menos do que uma princesa também dentro do seu povo. Este casamento, ou esta relação, teria mais do que simplesmente o significado de um jovem apaixonado por uma moça, apaixonada também, que resolveram namorar. Isto era mais do que um romance zeco, diríamos assim, de verão. Isto era, provavelmente, uma relação que poderia ter implicações políticas e espirituais e sociais também, muito mais profundas do que se poderia efetivamente imaginar à partida. E aqui, queridos amigos, há uma coisa extremamente importante que nós não podemos esquecer. Quando nós olhamos para esta história, nós podemos dizer, mas puxa vida, que história triste esta. Mas sabem, na Bíblia muitas vezes nos são contadas histórias que são por vezes difíceis de ser lidas, difíceis de ser ouvidas, mas que nos mostram pela forma negativa qual é a lição positiva que Deus nos quer ensinar. As concessões que nós possamos fazer, elas muitas vezes têm efeitos altamente pejorativos, altamente negativos em relação à nossa espiritualidade. Às vezes nós podemos perguntar, mas que mal existe em fazer isto? Que mal existe em ir ali? Que mal existe em usar aquilo? Mas a grande questão é, muitas vezes, ir àquele lugar ou usar aquele determinado tipo de substância ou, de alguma forma, desenvolvermos certos tipos de comportamentos aqui ou acolá, vendo isto ou ouvindo aquilo, isto pode estar a abrir precedentes na nossa vida espiritual que nos vão levar a situações mais graves ainda. Gostaria só de exemplificar de uma forma muito simples. Imagine, por exemplo, hoje está na moda, muitas vezes os jovens ficarem várias horas a assistirem por várias plataformas de streaming que existem no mercado, a assistirem séries. E muitas pessoas fazem aquilo que são as maratonas de séries. Sai 1, 2 ou 3, 4 temporadas seguidas de um determinado seriado e as pessoas começam a assistir e assistem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, assistem a primeira temporada, a segunda temporada e tudo num final de semana só. A pessoa nem tem tempo para tomar banho, para dormir direito, não troca de pijama, come em frente ao computador assistindo a série ou em frente à televisão a assistir os vários episódios da série. E agora pense numa coisa, depois de uma maratona assistindo aquela série que te está a empolgar, como é que a pessoa vai sentir-se com vontade de ir à igreja? Ou como é que ela se vai sentir motivada para ler a Bíblia? Sabem, aqui diríamos assim algumas coisas que são muito interessantes. E o inimigo, ele é inteligente, ele é muito sábio. Nós poderíamos falar aqui de música, poderíamos falar aqui de jogos, poderíamos falar aqui de trabalho, poderíamos falar inclusive de coisas boas, que muitas vezes servem como distrações para nos levar a afastar da nossa principal prioridade, que deve ser termos a nossa mão na mão de Deus e termos na nossa mão a Bíblia. Sabem, queridos amigos, hoje estamos a viver tempos em que realmente esta tem que ser a nossa realidade. A nossa mão tem que estar na mão de Deus. E na nossa mão nós temos que ter a Bíblia aberta para estudar, para conhecer, ligados a Deus pela oração e ouvindo as respostas de Deus através da Bíblia. Eu tenho conversado com pessoas que me dizem, pastor, tenho orado sobre determinados assuntos e quando leio a Bíblia descubro que as respostas sobre os assuntos sobre os quais orei estavam ali. Há 20, há 30 séculos a resposta estava ali. Meus queridos, a realidade é esta, nós temos que estudar a Bíblia, nós temos que conhecer a Palavra de Deus, nós temos que investigar, porque, sem dúvida, os tempos que estamos a viver são tempos solenes, são tempos graves. Assim como o povo de Israel acampado nos limites de Moabe, estavam muito perto de entrar na terra de Canaã, nós também estamos nas fronteiras da Canaã celestial. E assim como os moabitas, ao verem os israelitas tão perto de entrar na terra de Canaã, terra que Deus tinha prometido ao povo de Israel há cerca de 400 anos atrás, há quase 470 anos atrás, assim como o povo de Israel estava ali prestes a entrar em Canaã, e Satanás sabia disso, e Satanás sabia que cerca de 40 anos antes,
quando o povo estava também prestes a entrar em Canaã. Esta história está lá contada em Números capítulos 13 e 14. Quando eles estavam ali em Cades Barneia, prontos, também muito perto da fronteira de Canaã, preparados para entrar. E por causa da apostasia dos 10 espias que deram um relatório negativo e que influenciaram negativamente o povo de Israel, isto fez com que a entrada em Canaã fosse adiada por 40 anos. Foi retardada a posse de Canaã por 4 décadas. E Satanás sabia disso. E ele pensou, se eu conseguir agora fazer com que o povo de Israel, mais uma vez, se coloque numa situação de sair debaixo do guarda-chuva das bênçãos de Deus, quem sabe Deus vai fazer com que este povo seja retardado por mais 40 anos. E Satanás estaria assim, até hoje, fazendo com que o povo de Israel ainda continuasse a peregrinar no deserto, fosse um povo nómade, fosse um povo beduíno que vivesse ali sempre em peregrinação, mas que nunca tivesse tomado a terra de Canaã. Mas há uma coisa que nós não podemos esquecer. Os planos de Deus não podem ser adiados. O projeto de Deus para a vida dos seus filhos não pode ser mudado porque a vontade de Deus é soberana. Nós podemos, de alguma forma, atrapalhar os projetos de Deus para a nossa vida, mas Deus tem um limite. E a grande verdade é, queridos amigos, que Deus está prestes a pôr um ponto final na história deste mundo. Jesus não vai demorar muito mais para regressar. Pode parecer simplesmente retórico, mas a verdade é que cada dia que passa é um dia mais próximo que Jesus está de voltar. É um dia mais perto que nós estamos de nos encontrar com o nosso Salvador. E a grande questão é, como estaremos nós quando Jesus regressar? Será para nós Jesus o grande amigo, o nosso Redentor esperado, ou será para nós o juiz que vem para nos trazer a condenação, porque as nossas escolhas nos levaram à perdição? Esta, quem sabe, é sem dúvida a grande questão. Mas na mente daqueles que nos estão a ver e daqueles que nos estão a ouvir, talvez esteja ainda a rodar aquela pergunta, mas por que Deus permitiu que fosse tratado de uma forma tão radical aqueles que pecaram? Sabem, queridos amigos, Deus não brinca com a nossa salvação. Deus não brinca com a nossa salvação porque para que o pecado pudesse ser tratado da forma que merecia e deveria, custou a vida de Jesus. Romanos capítulo 6, verso 23 diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna através de Cristo Jesus. Para que você e eu possamos ter a esperança de um dia morar na Nova Jerusalém, isto custou a Jesus o sacrifício supremo de morrer na cruz do Calvário. Nós, como víamos ontem na meditação em que tivemos a oportunidade de estudar Romanos 8, a verdade é que a morte de Cristo foi uma morte vitoriosa e a sua ressurreição foi uma ressurreição igualmente vitoriosa. E neste momento Jesus é vitorioso no céu, entronizado como Rei do Universo, mas também Ele é o nosso intercessor. E por esta razão, apesar de sermos pecadores, de sermos pessoas inclinadas à pecaminosidade e à desobediência, ainda assim temos em Jesus Cristo o nosso Redentor e o nosso Salvador. E é porque Deus não brinca com o pecado e Deus não titubeia diante da salvação que nós temos que ter a noção que o Senhor muitas vezes tem que tratar de forma radical questões que têm a ver com a vida eterna ou com a perdição eterna. Quando um médico precisa tratar uma pessoa que está com um membro gangrenado, seja um dedo, a mão, o braço, um pé ou uma perna, muitas vezes a medicina recorre à amputação daquele membro porque tem a consciência de que é preferível que seja amputada uma parte do corpo do que todo o corpo venha a morrer. Assim Deus muitas vezes precisa fazer também de forma radical. Meus queridos, no contexto em que estamos, há coisas que nós não podemos simplesmente continuar a brincar. Talvez exista neste momento alguém que esteja a viver uma experiência de pecado com a qual, diríamos assim, se continuar a brincar com isto, certamente a sua vida vai ser perdida para a eternidade.
E a única maneira de nós podermos lidar com o pecado é rompermos radicalmente com ele. Se existe algum comportamento ou algum traço de caráter que nós sentimos que nos está a separar de Deus e a distanciar do exemplo de Cristo ou do ideal do caráter de Cristo, pois é importante que nós estejamos dispostos a romper radicalmente com este comportamento, com este tipo de hábito ou com esta característica do nosso temperamento e do nosso caráter. Porque Deus não brinca com a salvação. E quando Jesus regressar, efetivamente, Ele espera que nós possamos refletir o seu caráter. E por isso é necessário que hábitos, comportamentos, mesmo coisas que nós gostamos, mas que temos a consciência que nos separam do amor de Deus e que nos afastam do projeto que Deus tem para a nossa vida, estas coisas devem ser abandonadas. Estas coisas devem ser postas de lado. Hoje nós não vamos ter tempo para gastar com estas questões, mas um dia ainda quero ter a oportunidade de fazer um pequeno exercício para nós percebermos como efetivamente existem coisas que são tão comuns à vida das pessoas modernas, dos jovens, dos adultos, das pessoas que vivem em pleno século XXI, mas que efetivamente nos impedem de que Jesus seja o Senhor da nossa vida, que seja o mestre do nosso coração. E esta, meus queridos amigos e irmãos, é a razão pela qual Deus, efetivamente, pede que nós lidemos de uma forma muito séria com a questão da salvação. Se existe algum problema, algum assunto que sintamos que não nos permita a ação de Deus na nossa vida, valem para nós as palavras do apóstolo Pedro, quando, se dirigindo a um grupo de habitantes de Jerusalém, e encontramos isto no capítulo 2 do livro de Atos, o verso 38. A resposta de Pedro adequa-se a cada um de nós neste momento, adequa-se à nossa realidade. Atos capítulo 2, verso 38, e disse-lhes Pedro: arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Queridos irmãos, prezados amigos, você onde quer que esteja, neste momento, a ver-nos e a ouvir-nos, se existe alguma coisa que você sente que na sua vida não está a colocar em sintonia com a vontade de Deus, pois este é um momento de arrependimento, é um momento de confissão, é um momento de nós iniciarmos uma nova vida com Jesus. E a Bíblia diz-nos, nas palavras do apóstolo Pedro, que ao sermos, portanto, batizados, ao sermos, portanto, reiniciados a uma nova experiência de vida, receberemos o dom do Espírito Santo. Aquele que, conforme Jesus disse, é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Porque é o Espírito Santo quem executa em nós a capacidade de vencer os erros e as distorções do nosso caráter. É o Espírito Santo quem trabalha em nós a sensibilidade para nos tornarmos cada dia mais semelhantes a Jesus Cristo. É o Espírito Santo quem, presente na nossa vida, faz com que o fruto do Espírito se manifeste em toda a sua beleza. Queridos amigos e irmãos, que Deus nos ajude a termos a noção clara de que vivemos momentos nos quais brincar com a salvação, brincar com a religiosidade é algo sério demais para podermos estar de alguma forma, flertar com o inimigo. Que Deus abençoe e dirija a cada um de nós, que Ele nos dê esta sensibilidade para nos deixarmos conduzir por Deus, nos deixarmos dirigir pelo Senhor e termos na nossa vida um reavivamento e uma reforma tal que nos levem a vivermos de acordo com o plano que Deus tem para a nossa vida. Esta é a minha oração e certamente o desejo de Deus para todos nós. Amém.